hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o seu ser. Se quiseres a vitória, no seu nome há poder, no seu nome há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, meu Jesus ressuscitou. Vamos levantar os braços e quem se rende a Ele cante: ressuscitou, Ele ressuscitou. Solte a voz, igreja. Jesus venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido, de todo o nosso coração, entramos em oração, meu Pai, nesta manhã, na Tua presença, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, meu Senhor. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a dor. Está escrito: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Espírito Santo, aqui estamos para exaltá-lo, para adorá-lo, meu Senhor. Aqui estamos para ofertar a nossa vida. Aqui estamos, meu Deus, para ofertar ao Senhor o nosso melhor, para entregar a Ti, meu Deus, a nossa vida. Receba, meu Senhor, nesta manhã a nossa adoração. Meu Pai, que o Teu poder se manifeste aqui. Meu Pai, que agora, nesse instante, aquele amor, meu Deus, que o Teu amor que foi derramado na cruz, Senhor, venha tocar. Toca com o Teu amor, meu Pai, na vida do Teu servo, da Tua serva, de maneira que, se alguém entrou aqui, Senhor, sentindo dores físicas, Senhor, dores na alma, que o Senhor já comece a tocar, para curar, meu Deus, para transformar. Sim, meu Pai, toma o que é Teu, toma nossas vidas, faz a Tua obra, meu Senhor, aqui nesta manhã. Faz a Tua obra, meu Deus, na vida do Teu povo. Meu Deus, toma a direção desse culto, e de tudo que fizermos, que tudo, meu Deus, seja com a Tua bênção, com a Tua direção. A Ti, Senhor, nós oferecemos esse culto, a Ti oferecemos a nossa vida, em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus. A Ele seja os nossos aplausos. Vai dando glória a Deus, diga glórias e glórias. Exaltado, adorado, digno de ser louvado, digno de ser adorado. E vamos adorar através dessa canção. Ele é digno. Aumenta um pouquinho. A força e o poder. Com força, vamos lá. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao Rei eterno e imortal e invisível mas é real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Rei Jesus, adoramos o Teu nome,
e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser A ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao único que é digno de receber. Receba, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, o mais real. a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos A Ti, ó Rei Jesus, Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. consagramos Todo nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. consagramos Todo nosso ser a Ti. exaltamos Todo nosso ser a Ti. a Ele sejam nossos aplausos, igreja. Dá um glória a Deus. Receba o poder de Deus na sua vida, amém? Seja livre das dores, tudo aquilo. Olha para o pastor, quero ser profeta aqui, e eu sou profeta de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Ele, na cruz do Calvário, Ele conquistou a vitória, a vida para nós, amém? Então tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, receba aí agora. Receba saúde, receba paz. Diga com alegria e com fé: eu recebo em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o nome dEle. Nós recebemos, Senhor. É um posicionamento. Nós recebemos em nome de Jesus. Amém, gente? Bom dia, igreja. Bom dia. Está meio abafado o seu bom dia, mas foi bonito. Pode sentar, meus queridos. Fica à vontade, graças a Deus. Hoje é dia de falar de gratidão, não é, pessoal? De gratidão, né? Hoje é dia da gente trazer esse sentimento para nós. Sentimento de gratidão. E eu quero meditar com você que está aqui agora na igreja, quem está em casa, a respeito disso, do que nós recebemos de Jesus, sem mesmo nos conhecer, sem que tivéssemos nascido, Ele foi lá e nos amou primeiro. Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor. Abra ela no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos falar da retidão, do caráter, da dignidade, da honradez, hombridade. Amém? Capítulo 16. Antes da gente entrar na leitura, levante a sua cabeça. Deixa aí no capítulo 16 e levante a sua cabeça. Um tempo atrás agora, alguns domingos atrás, nós lemos aqui, nós aprendemos e meditamos juntos a respeito da vida de Mefibosete. Vocês lembram? Lodebar. Quem lembra? Lodebar, a terra do esquecimento, aonde esse jovem Mefibosete, ele viveu por muitos anos da sua vida. Quando já não esperava mais nada, Davi teve uma atitude de bondade e pediu que trouxesse Mefibosete para dentro do palácio. Amém? E Davi, como rei, colocou o Mefibosete, a partir daquele momento que ele passou a vir para o palácio, colocou o Mefibosete para comer, a partir daquele momento, na mesa, junto com o rei. Fala assim, glória a Deus. Ele saiu da terra do esquecimento para vir comer na mesa do rei.
E depois disso, a história continuou. Depois disso, a história continuou. Davi, ele teve vários filhos e um deles foi Abisalão. Deixa eu ver se não me fala a memória, para não falar o nome do filho. É esse mesmo, Abisalão. Para mim não fazer o culto todinho falando o nome errado, depois eu falo, meu Deus, falei o nome do nome errado, ninguém me corrigiu. Mas é o Abisalão. O Abisalão, ele conspirou contra o próprio pai. Vocês sabem disso. Quem não conhece a história, é bom você em casa, leia esse capítulo todo, esse livro todo de 2 Samuel. Você vai ver que história, o que Davi passou. Mas o Abisalão, ele conspirou contra o pai, fez com que uma nação se voltasse contra o pai. O Abisalão, estou dando uma resumida aqui, para a gente entrar no que a gente vai aprender aqui agora. O Abisalão, ele conspirou, tramou contra o pai e quis tomar o reinado de Davi. Ele quis tomar, fez a cabeça do povo lá da época, dizendo que Davi, quando as pessoas iam falar com Davi, procurar a ajuda do rei, ele antecipava, ele entrava no caminho dessas pessoas e dizia, olha, o rei não está nem aí com vocês mais não. O rei não está olhando mais para vocês, o rei virou as costas para vocês, eu estou aqui para ajudar vocês, olha, o rei virou a cabeça, não está nem aí com vocês, aquela coisa toda. Foi falando mentira de Davi. E falou assim, um dia, quem dera eu pudesse estar no lugar dele. E foi inventando um monte de coisa, daqui um tempo, aconteceu que o povo virou a cabeça e o Abisalão resolveu tomar o reino. Foi contra o pai. E Davi, que é um homem guerreiro, um homem que teme a Deus, ele fugiu, teve que sair fugido do seu reinado, da sua terra, da sua cidade, teve que fugir para não enfrentar o próprio filho. Ele não fugiu porque ele estava com medo de Abisalão, amém, pessoal? Porque Davi era um homem guerreiro, ele não tinha medo de inimigos, ele fugiu para não ter que matar o próprio filho. Um pai teve que fugir para não matar o próprio filho. Ele fugiu. Davi foi para o meio do mato, no deserto. Ficou lá. Ele e alguns homens que se ajuntou com ele, se aliou com ele. Alguns homens fiel a ele, seguiu Davi. Foram com Davi nessa fuga. E ele ficou que nem um perdido no deserto, no meio do mato. E aí vai entrar a nossa pregação agora, a nossa meditação a respeito da gratidão, do agradecimento. Você sabe que quando Mefibosete foi colocado dentro do palácio, lá antes de Mefibosete chegar, tinha um homem chamado Ziba. Sim ou não? Lembra? Ziba, ele cuidava das coisas que foi de Saul e de Jônatan. O Ziba, ele tomou posse praticamente das coisas que eram tudo de Saul e de Jônatan. E quando veio Mefibosete, Davi falou, olha, o que era de Saul, por direito, agora passa a ser de Mefibosete, que é neto de Saul e filho de Jônatan. O Mefibosete, que era dono, entre aspas, continuou cuidando, mas tudo que a terra produzia não ia mais para a casa do Ziba. O Ziba tirava uma parte para ele, mas tudo ia para a casa de Mefibosete. O Ziba ficou furioso. Como eu disse aqui na oportunidade passada, na pregação passada, que o Ziba, ele não tinha caráter, é o que a gente vai ver agora. O Ziba, com aquela situação, vindo Mefibosete, ele ficou chateado. E Davi estava perdido lá no meio do mato, no deserto. O Ziba foi lá. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, capítulo 16, 2 Samuel. Eis que lhe saiu ao encontro quem, igreja? Fala forte aí. Ziba. Servo de quem? Porque o Ziba foi feito servo de Mefibosete. Davi estava lá perdido, chega Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães,
100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: o que pretendes com isso? Ou para quem que é isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei, coloca atenção, então disse Davi, no caso: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a quem? Teu, de novo, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Fala assim: glória a Deus. Levante a cabeça. Então Davi, lá no meio do deserto, fugindo, foi Ziba, aparentemente para ajudá-lo, não é verdade? Chegou lá onde estava Davi, com um jumento, trazendo nas costas de jumento alimento, vinho, comida, pão. E Davi pergunta: o que você pretende com isso? Para que é isso? O Ziba falou: para o senhor. O jumento é para a casa do rei, é para o rei montar, para o senhor e para os mais da corte que estão aí com o senhor, para vocês não se cansarem tanto, para vocês não se cansarem. O jumento eu trouxe para o senhor, o pão é para os seus soldados, o vinho para os seus soldados, para vocês se alimentarem, as frutas de verão. Aí Davi, que bacana, né? Que benção. Aí o Davi perguntou: cadê o Mefibosete? Cadê o filho do teu senhor, o Mefibosete? Aí o Ziba falou assim: ele está lá em Jerusalém, ele ficou lá, e ele disse que agora está sendo restituído de verdade o que era do meu pai, do meu avô. Agora ele está tomando posse lá de tudo. Eu acho que vocês não estão conseguindo entender. Davi saiu do reinado dele, Jerusalém, fugido. Amém, gente? Fugido. O Ziba vai encontrar com ele no deserto, levando esses alimentos. E o Davi pergunta: cadê o homem que eu ajudei? Cadê o Mefibosete, o homem que eu tirei lá da terra do esquecimento? Davi esperava que ele também fosse. Cadê? Cadê o homem que eu tirei lá que estava jogado, abandonado, não tinha ninguém por ele? Cadê o homem que eu trouxe para dentro do palácio, para comer na minha mesa comigo? Davi perguntou para Ziba: cadê o homem que eu tirei da lama e trouxe para comer pão comigo, na minha mesa? Cadê ele? O Ziba falou: ele está lá e disse que agora o reino é dele. É isso que o Ziba falou. Ele está lá e disse assim para o rei, ele está lá e falou que agora de verdade que ele está sendo restituído. O Ziba falou: ele pegou tudo para ele está lá tomando posse de tudo. Aí o rei, com é como se pegasse uma faca e torcesse. O rei falou: olha, tudo que
eu entreguei para ele tudo que era de Mefibosete, agora é seu, Ziba. E a história continuou. Davi continuou no meio do mato, no meio do deserto, vai para cá, vai para lá. Pastor, hora é mato, hora é deserto. O mato é para minha conta. Diga a glória a Deus. O mato é para minha conta. Quem está falando deserto, porque deserto não tem mato. Estava lá jogado, no meio do nada, fugindo para lá e para cá. E aí, muitos, quando Davi estava lá, inclusive, teve um lá que maldiçoou Davi, tá vendo? Eu falei, deixa eu ver o nome desse sujeito aqui, para mim falar dele aqui. Simei. O Simei praguejou Davi. Eu sabia que você era um derrotado mesmo, e aquela coisa, Davi. Mas vamos no que o Espírito Santo quer revelar para a gente. Vamos no capítulo 19 agora. Vamos no capítulo 19, vamos no que o Espírito Santo quer trazer para a gente. Davi ali fugindo, as pessoas jogando pedra, esse Simei. Eu sabia que você realmente nunca foi de Deus. O Simei falou para Davi. Eu sabia que você nunca tinha sido de Deus. Mas aconteceu que houve uma batalha. Olha para o pastor. Abisalão estava vindo no deserto para pegar Davi, para matar Davi. Os soldados de Davi, Joabe e outros, foram então contra-atacar. Está vindo atacar, então vamos para cima. Aí Davi falou para o Joabe: quando vocês encontrarem Abisalão, não mata não. Poupa a vida do meu filho. Mas estava fazendo eles fugir, como que ia poupar? Só sei que o Abisalão ficou preso num galho de árvore. O soldado viu e correu e avisou para Joabe. Olha, o Abisalão, eu vi ele preso. Por isso que eu coloquei o mato, né, pessoal? Que era um deserto que tinha mato. O Abisalão ficou preso numa árvore, né, pessoal? O Abisalão ficou preso numa árvore. Aí um soldado viu e correu e falou para Joabe, que era o capitão de Davi: olha, eu vi Joabe está preso num galho de árvore. Aí o Joabe falou: por que você não matou? Falou para o soldado: o soldado, eu sou algum doido? Matar o filho do rei? Se eu matasse até você, Joabe, ia ser contra mim. Eu sou algum doido? Aí o Joabe saiu com tudo e foi lá e matou o Abisalão. Veio alguns soldados que estavam presentes, viu o Abisalão agonizando e acabou de fazer o serviço. Acabou com a vida de Abisalão. Acabou. A afronta de Israel sobre Davi acabou naquele momento. Os soldados recuaram, viram que o seu líder tinha sido morto, o que tinha conspirado contra o rei, e ali acabou a guerra. Avisaram para Davi: acabou, Davi, morreu. Davi volta. Aí Davi está voltando para Jerusalém, para sua terra. Muitas pessoas foram ao encontro de Davi para cumprimentar: ô rei, eu sabia que o senhor ia voltar. Até os que tinham dito, que tinha praguejado ele, que falou que ele não era rei, até os que tinha dito, que no caso o Simei e muitos outros, que tinha amaldiçoado Davi, dito: olha, você não está com nada, você não é de Deus, eu sabia que você era um perturbado. Até esse, quando viu ele voltando, falou: rei, sabia que o senhor ia voltar, sabia que o senhor era um homem de Deus. Aí Davi olhou com os olhos só e falou: o que é seu está guardado. Em outras palavras, né? Aí veio o Mefibosete no capítulo 19, versículo 24. 19, 24. De 2 Samuel. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a quê, igreja? Fala aí, igreja. A encontrar-se com o rei. Não tinha, coloca atenção, não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei,
Esse lhe disse. O rei perguntou: por que não fostes comigo, Mefibosete? Por que você não foi lá no deserto, quando eu estava lá, abandonado, quando eu estava fugindo, Mefibosete? Por que você não foi lá me ajudar, me dar um auxílio? Por que você não foi lá, Mefibosete? Ele respondeu, no 26, o Mefibosete: ó rei, meu senhor, o meu servo, o quê? Quem era o servo dele? Quem era o servo dele? O Ziba. O meu servo me enganou, porque quando eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como o que, igreja? Ele falou: o senhor para mim é um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. O senhor pode fazer o que o senhor quiser de mim. Porque toda a casa de meu pai, o Mefibosete falando para Davi, porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ou de reclamar do rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele, no caso Ziba, muito embora contudo, fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Fala assim: glória a Deus. Dá um aplauso à palavra de Deus aí, mas bem forte mesmo. Graças a Deus. Como eu disse no início, hoje é dia de a gente meditar a respeito da gratidão, do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, do que o Jesus homem, porque a Bíblia diz que ele se despojou da sua natureza divina, ele sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de ser humano, de homem. O Senhor Jesus veio no mundo como um homem. Como a gente fala homem, ele veio sentindo, tendo os mesmos sentimentos que os nossos, sujeito, melhor dizendo, sujeito às dores físicas, emocionais como nós. O Senhor Jesus veio nesse mundo. E enquanto esteve aqui, amou, se compadeceu do ser humano. O Senhor Jesus veio numa missão para trazer o ser humano de volta para Deus, porque quem tinha se afastado da presença de Deus foi o próprio ser humano. O ser humano que virou as costas para Deus, o ser humano que desobedeceu a Deus. Amém, pessoal? Então o Senhor Jesus veio com esta missão, para trazer o perdão para o ser humano e trazer o ser humano de volta para Deus, para trazer o ser humano de novo para a mesa, para comer na mesa do rei. O Senhor Jesus veio com esta missão, para mostrar o amor de Jesus, para mostrar o amor do Deus Pai. O Senhor Jesus veio amando o ser humano. Ele manifestava isso quando ele curava, quando ele abraçava, acolhia.
O Senhor Jesus, ele foi demonstrando o seu amor no seu período de evangelização, enquanto esteve aqui neste mundo. Fez o que fez, amou o ser humano, deu tudo para o ser humano, mas mesmo assim foi crucificado, foi colocado numa cruz por aqueles que ele havia amado, curado. Ele foi colocado numa cruz por aqueles que ele tinha tirado lá de Lodebar. Ele foi colocado numa cruz por aqueles que ele tinha apresentado para eles a vida. E o que aconteceu com Mefibosete? No primeiro momento, Davi estava chateado. Davi, cadê o Mefibosete, o Ziba? O Ziba falou, que ele é um ingrato, em outras palavras, o Ziba. Está lá tomando posse de Jerusalém. Vira as costas para o Senhor, ele falou que agora é que ele está tomando posse mesmo do reino. O Davi falou, não é possível um negócio desse. Que ingratidão é essa? Mas era tudo mentira do Ziba. Quando Davi está voltando, depois da batalha, voltando, vem ao encontro dele Mefibosete. O rei perguntou, Mefibosete, por que você não foi me ver? Quando eu estava lá no deserto, precisando de alguém, precisando de uma ajuda, precisava de um apoio, Mefibosete. Ele falou, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu falei para ele preparar um jumento para mim, porque eu sou coxo. Eu tenho um problema nos pés, eu não tenho a locomoção como Ziba. Quando eu falei que eu ia encontrar com o Senhor no deserto para te ajudar, o que eu ia trazer, ele pegou. Eu não tenho ninguém por mim. O Ziba, parece que é 20 filhos, né? Se não falha a memória. 20 filhos o Ziba tem. Quando eu falei que eu ia, ele por ser ágil e eu por ter essa deficiência, fiquei para trás, me enrolou, não deixou eu ir, me impediram de ir até o Senhor, o rei. Mas quando o rei chegou lá, encontrou Ziba, desde o primeiro dia que o rei saiu, fugido, Ziba não tomou banho, porque o Mefibosete, desde o primeiro dia que o rei saiu, o Mefibosete falou, meu senhor vai estar jogado no deserto, o meu senhor não vai ter como tomar banho, então também eu não vou tomar banho. Mefibosete falou, eu não vou tomar banho. Mefibosete, eu não fui lá no deserto dar um apoio para o meu rei, mas eu sei que ele não vai conseguir fazer a barba, eu também não vou fazer a barba. Ele falou consigo mesmo, o meu senhor, o meu rei não vai conseguir trocar de roupa, eu também não vou trocar as roupas. E Davi encontrou ele nesse estado, sem fazer a barba, sem tomar banho, sem trocar de roupa. Ele falou, eu fiquei aqui, honrando meu senhor. Não teve como eu ir. Eu não tive como ir lá, por causa dessa minha deficiência. Eu até estava querendo ir, mas Senhor, eu estava sabendo que o Senhor ia voltar. O Senhor para mim foi um anjo. Ele falou, a casa do meu pai, dos meus avós, eles não tinham outra, eles não mereciam senão a morte. Saul, eles não eram ninguém, eles ameaçou o Senhor. A minha descendência, em outras palavras, ele quis dizer, não era digno de nada. O Senhor foi lá e me tirou da terra do esquecimento. Como que eu agiria dessa maneira com o Senhor? Como que eu faria isso? O Senhor é um anjo para mim. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Ele inventou de mim, eu sei, ele falou mentira a meu respeito para o Senhor. Mas o Senhor faz o que o Senhor quiser. Aí Davi, então nós vamos resolver uma questão já aqui, agora. As coisas, os bens que eu tinha passado para Ziba,
vai ser de vocês dois agora. Mefibosete falou assim: não, rei, pode dar tudo para Ziba. O Senhor me permitiu comer na sua mesa. Ele quis dizer, em outras palavras, eu não estou aqui por causa de herança. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não sonhava, rei. Só pode dar tudo para ele. O Senhor me permitiu comer na tua mesa, é isso que eu quero. Estou satisfeito. Não estou aqui por causa de herança não, rei. E a gente, com essa mensagem, a gente infelizmente vê pessoas que desprezam o que Jesus fez por ela na cruz. Se mostram interesseiras. Com essa mensagem a gente aprende muita coisa. A gente vê pessoas ingratas. Porque é esse espírito que nós temos que ter para com o nosso Senhor Jesus. De gratidão. A gente está vivendo um tempo de turbulência no Brasil e no mundo. As pessoas sem poderem congregar, estarem dentro do templo, né? Ali na comunhão com os irmãos. E a gente vê pessoas que se diziam de Deus, né? Voltando a práticas pagãs. A pessoa ficou sem ir na igreja um tempo, voltou a falar palavrão, voltou a ter outros procedimentos, a ser infiel. A gente vê pessoas que demonstram que o caráter dela é igual ao de Ziba, sabe? Interesseiras. Não estão na presença do Senhor pelo o que Ele de fato conquistou para ela, que é estar na mesa do rei. A gente vê pessoas agindo de uma maneira de muita ingratidão, pessoal. Eu fico imaginando o coração de Deus. Porque você sabe que por diversas vezes o povo de Deus, o povo de Israel, viraram as costas para Deus, foram ingratos. E que a gente tenha esse espírito. Mefibosete falou: olha, rei, dá tudo para Ziba. Eu estou na tua mesa, é isso que interessa. É isso que eu quero, estar na tua presença. Uma vez o próprio Davi declarou isso, né? No Salmo 51, se não me falha a memória, para a gente fazer uma oração. Por favor. Acho que é Salmo 51. Me ajuda aí se eu estiver errado. Quando o próprio Davi tinha pecado, no Salmo 51, não me repulses da tua presença, nem me retires o que, gente? Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Quando Davi tinha pecado, ele falou isso para Deus: Senhor, tira tudo, mas não tira o teu Santo Espírito de mim, não. Não me repuse da tua presença. O que me importa é estar na tua presença. O que eu quero é a tua presença. Que a gente, no dia de hoje, de Páscoa, a gente medite a respeito disso. Estamos na presença do Rei. Com qual intenção? Qual intenção? O que nós temos manifestado interiormente para Deus? Será que nós temos sido gratos? Ou nós temos tido o espírito de Ziba? Interesseiros, materialistas, sem se preocupar em honrá-lo. Como eu disse, muita gente, pelo fato de não estar congregando, parece que nunca esteve numa igreja evangélica, não é verdade?
infelizmente, voltaram a ser infiel. O Mefibosete disse: olha, eu não pude estar lá, mas o rei encontrou ele com a barba grande. Falou: eu honrei, Senhor. Não tomei o banho, não troquei de roupa. Em outras palavras, a minha parte eu vou fazer. Diga glória a Deus. O Senhor para mim é um anjo. Esse espírito que a gente tem que ter para com o nosso Deus, para com a obra de Deus, para com as coisas de Deus. Esse espírito de gratidão é de Deus. Não me repulses a tua presença. Estar na tua mesa é o que queremos. Dê mais um aplauso à palavra do Senhor Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração aí no seu lugar. Feche os teus olhos. Se você está em casa também. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor se entregou por cada um de nós. O Senhor nos amou. Mesmo antes, meu Deus, antes de sermos, o Senhor já nos amou. Mais uma vez cante. Desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus, para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou o meu Jesus, ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Cante, igreja. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o seu ser. Se quiseres a vitória, no seu nome há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, meu Jesus ressuscitou. A prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Solte a sua voz, levante os braços e cante. Aleluia. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.